Olá, Agostinho Brito aqui da FRN para uma videoaula de programação em C. E nessa videoaula a gente vai falar sobre o conceito de arquivos em C. Na verdade, vamos dar continuidade a outra aula que a gente já tem gravada, né? Já tem disponibilizada aqui. E nessa videoaula a gente vai falar sobre o que seriam os processos de leitura de escritas de caracteres, né? Como é que trabalha com caracteres em C? O que a gente chama de leitura escrita de caracteres é você ter a possibilidade de ler e escrever caracteres um a um. Em que é que isso teria utilidade? Por exemplo, quando você vai construir um compilador C, né, como esse que é utilizado, né, para fazer a compilação dos códigos que a gente está desenvolvendo, você precisa verificar se o programador colocou corretamente a sequência de caracteres que se esperava para determinados tokens. Por exemplo, um token como o nome printf, né, uma pequena seção de um pequeno conjunto de caracteres que faz sentido para a linguagem, printf tem que ser escrito com o nome printf, né, com todos os caracteres. Se porventura ele colocou só print, não colocou o f no final do printf, isso tem que ser detectado de alguma maneira, né? O compilador ele precisa verificar se a sequência de caracteres existe na sua base de conhecimento para que aquele código seja válido. Como é feito isso? Normalmente, os compiladores eles fazem esse processo de leitura dos tokens caractere a caractere. Então, ele tem que ficar lendo os pedacinhos do arquivo, um byte de cada vez, para verificar se a sequência de bytes que foi colocada ela está correta, né? Ela está adequada para o que se esperava aí do programa. Então, você não vai ler um inteiro, você não vai ler um float, um literal, não. Você lê caractere a caractere para esse tipo de aplicação. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer para preparar esse processo de leitura, caractere a caractere, aqui na linguagem C. Em C, duas funções que são padrão, né, do ANSI C, para você fazer leitura e escrita de caractere na tela teclado. Para você ler do teclado, você usa a função chamada de getChar, né, que está sendo apresentada aqui. E para você pegar um caractere e colocar na tela, só o caractere, você usa putchar. Essas funções já estão disponíveis aí na linguagem C. Mas ela também dispõe de funções para você fazer a leitura e escrita de caracteres na, em arquivos, né? Que são as funções getC e putC. Elas funcionam parecido com a forma como o getChar e putchar funcionam, só que ela precisa de informação a mais. Que informação a mais ela precisa? Ela precisa de saber qual é o arquivo de onde o caractere será lido ou qual é o arquivo para onde o caractere será escrito. E aqui tem um exemplo de código, um trechinho de código bem pequenininho, né, mostrando como é que você pode executar esse procedimento de ler ou escrever de um arquivo. E nós temos dois arquivos aqui, o arquivo fin e o arquivo fout. Pressupõe que os arquivos já foram abertos, né, em algum outro momento. E aqui você tem a chamada do getC. A função getC vai receber como parâmetro um arquivo que está aberto, você tem que garantir que o arquivo está aberto. E ele vai retornar para você um caractere. Esse caractere é retornado na forma de um inteiro. Então esse C aqui é uma variável inteira que você tem que declarar. E caso você queira lançar um caractere dentro de um arquivo, o procedimento é compute-C. Só que compute-C você vai ter que fornecer o caractere e o stream, né, o local, o ponteiro para o arquivo onde você quer escrever. Então aqui nós temos um pequeno trecho de código, né, um pequeno exemplo, né, funcional, que ele vai fazer a cópia de um arquivo. Ele vai pegar um arquivo de entrada, vai ler o arquivo, caractere a caractere, e vai pegar esses caracteres e lançar na saída, né, no arquivo de saída. Então ele lê do arquivo entrada.txt, né, esse arquivo aqui que está sendo mostrado, ele está sendo aberto no modo de leitura, perceba que ele está sendo aberto no modo de leitura. E o arquivo de saída, que é o arquivo fout, né, associado com esse ponteiro, ele está sendo aberto no modo de escrita. Então eu mando abrir os arquivos, verifico se eles foram abertos,
Caso eles não tenham sido abertos, só relembrando, né, a função fopen retorna nulo, um ponteiro nulo, né, um ponteiro cujo endereço é igual a zero, para denotar ou simbolizar que o arquivo não pode ser aberto, né, ou para leitura, ou para escrita, ou aberto de alguma forma que você solicitou. Nesses casos, eu saio do código. Caso o arquivo tenha sido aberto corretamente, o que é que esse while está fazendo? O while faz o seguinte, ele entra num loop infinito esperando a condição de fim de arquivo. Ele fica lendo os caracteres, caractere a caractere, né, da função, do ponteiro fin, né, que é associado com o arquivo de entrada. Lê o caractere e grava dentro dessa variável ch, né, que é um tipo inteiro, um caractere que a gente vai ler. Se o valor de ch for diferente de EOF, então o caractere que ele leu ainda não era o fim do arquivo. Quando o caractere que ele leu se torna igual a esse conceito de fim de arquivo, lembrar que fim de arquivo não é um caractere, é uma condição, mas em C ele é simbolizado assim, né, com esse símbolo EOF, né, é um inteiro que é associado com esse valor EOF. Caso seja o fim do arquivo, você sai do loop. Então esse teste daqui é importante porque ele faz duas coisas de uma vez só. Ele verifica se o caractere foi capturado, captura o caractere e verifica se não chegou no final do arquivo e só executa a instrução que tem aqui dentro, caso o caractere que tenha sido capturado tenha sido uma captura válida. Porque se você não fizer o teste do fim do arquivo, pode ser que você capture o caractere e não faça o teste, não chegou no final do arquivo, mas mesmo assim você coloca o caractere que foi, né, o que foi capturado, que normalmente é o último caractere que você tem guardado. Então, enquanto ele faz esse teste, né, quando ele termina aqui o while, ou melhor, dentro do loop do while, ele fica colocando no arquivo de saída os caracteres que ele capturou. Terminado esse processo, ele fecha o arquivo de saída. Né? Aqui faltou só o fechamento do arquivo de entrada, mas vocês fazem. A gente coloca isso aqui no código, né, né, de exemplo que nós estamos fazendo. Vamos fazer um exemplo, né, para a gente perceber melhor como é que esse processo se dá. Eu vou chamar aqui para a minha telinha o Visual Studio. Está aqui o arquivo de cópia. Vamos fechar o fin também, fclose, fin, né, para não ficar feio. E eu vou salvar esse arquivo. E o que é que eu vou fazer aqui no meu processo? Né? Vamos compilar esse código e vamos executar o código para comparar o arquivo de entrada com o arquivo de saída. Vou pegar aqui o meu terminal para a gente fazer essa comparação. Eu tenho aqui o arquivo copy.c, é aquele que está lá, né? O arquivo que está lá, igualzinho que a gente tem aqui no Visual Studio. Estou só mostrando aqui na tela. Vamos compilar o arquivo copy.c. Está aqui o processo de compilação preparado. E agora o arquivo copy.c será executado. /copiar. Foi executado. O que é que ele está fazendo? Ele vai ler caractere a caractere esse arquivo de entrada.txt e vai lançar na saída o arquivo saída.txt. É idêntico. É o mesmo arquivo. Para vocês terem noção de como esses dois arquivos são iguais, eu vou utilizar um aplicativo aqui do Unix, do Linux, chamado de diff. Entrada, saída.txt. O que é que diff faz? Ele procura as diferenças entre dois arquivos que você fornece. Caso essas diferenças existam, ele mostra quais são as diferenças na saída. Se não houver diferença, é isso aí que ele mostra. Ele não mostra exatamente nada. Então a cópia foi uma cópia perfeita. Sinal que o processo de cópia de caracteres ela funciona, né? Ela funciona corretamente. Então, se você precisa fazer a cópia caractere a caractere, você vai usar a combinação das funções getC e putC. Né? São as funções apropriadas para você fazer esse uso na linguagem C. E se você quisesse ler literais, né? Quiser fazer a leitura de literais de um arquivo, a maneira mais adequada de você ler os literais não é com scanf.
Porque a gente já viu, né, em outro vídeo que o scanf ele separa os nomes dos literais, né, pelos espaços, tabulações e quebras de linha. Então, se eu quiser ler, por exemplo, o nome Agostinho Brito, eu não vou poder fazer a leitura do Agostinho Brito porque tem um espaço entre o Agostinho e o Brito. Então, você vai precisar de uma função especial que consiga fazer essa leitura. E aí que a gente vai ver agora o segundo momento da nossa videoaula, que é como é que aprimorar esse processo de leitura de arquivos utilizando a leitura de literais, né? Que são os strings aí da linguagem C. O C dispõe de duas funções para fazer leitura de literais, né? Essas funções que eu estou mostrando aqui, né? As funções get e puts, são funções muito antigas que foram criadas junto com a linguagem C. Mais uma delas, né, que é essa função que vocês estão vendo aqui dentro dessa caixinha vermelha, a função gets, ela é mais perigosa que buchada azeda. Você nunca deve usar a função gets, né? E a gente vai dizer o porquê. A função puts tudo bem, né? Ela vai pegar o literal e vai ficar lançando o literal na tela, na saída, até que ela encontre um marcador de final do literal. É aquele marcadorzinho que marca o caractere, né, o caractere zero, o inteiro zero, que marca que o literal acabou. Mas enquanto a função gets, eu vou chamar aqui meu terminal novamente para a gente fazer uma exibição do manual da função gets. Vamos ver o que é que ela faz. O que é que gets realiza? Ela captura um string da entrada padrão. Essa palavrinha aqui, deprecated, significa que ela está descartada, ela não existe mais, ela foi descontinuada. Olha o que ela faz. Ela recupera nesse ponteiro S uma linha da entrada padrão, que é o teclado, até que ou uma quebra de linha tenha sido dada, um end of, ou então o arquivo tiver sido terminado, né? Ou você deu uma quebra de linha ou chegou ao final de um arquivo que você está lendo, né? numa sequência. Tem um problema com essa função. Quando é que ela para? Ela normalmente para quando um desses dois caracteres acontece. Mas tem um problema que é o seguinte. Você vai mandar ler um texto da entrada do teclado para um bloco de memória que você alocou. Ou ela foi alocada via malloc, ou ela está alocada no stack, né, com uma variável que você criou. Por exemplo, uma variável como essa daqui do slide, buffer, né, que tem 50 posições para serem disponibilizadas. Dessas 50, a gente sabe que só 49 podem ser ocupadas, no máximo, porque a última posição tem que ser ocupada com o caractere zero, né, porque o zero é quem vai marcar, ou o byte zero vai marcar, o byte zero vai marcar que o literal chegou ao fim. Então tem que ser terminado naquela posição. Portanto, o que acontece se você, por exemplo, criar um buffer que tem 10 posições e você digitar lá um nome que tenha mais de 10 posições e der um enter? Ele vai pegar os caracteres que você está digitando, vai alinhar o início desse ponteiro S, que é o nome onde começa a variável, vai lendo os caracteres do teclado e colocando, lendo e colocando na sequência do literal que você tem armazenado. O literal só cabe 10, menos 1, porque o zero, pelo menos, o último tem que ser usado para guardar o byte zero, né, para marcar o final do literal. E o que acontece se você, por exemplo, digitar, ao invés de 9 caracteres, você digitar 12? Ele vai guardar os 12 caracteres na sequência, vai tentar guardar, e depois do 12º ele coloca um zero. Só que veja só, você só tem no seu array 10 posições. E as outras 3, né? Que ficariam depois do final da sequência, que são os outros 2 caracteres que você digitou 12 de tamanho, mais um zero. Onde é que eles estão? Aí é que está o problema. O Gets vai tentar escrever isso na sequência da memória que você alocou. Só que esse pedaço de memória ele não está alocado. Daí o fruto do erro que se produz. Essa função gets ela é muito perigosa, ela já causou muitos problemas de invasão, né, a sites, problemas de segurança na internet, e ela foi descontinuada, justo pelo fato de você não ter controle de até onde você pode escrever no literal. Você não tem como saber a priori o tamanho do literal, pelo menos com a função, como ela foi implementada. Portanto, dá para você usar uma alternativa da função gets,
tanto para a entrada padrão quanto para a entrada de um arquivo, que é usando a função fgets. Nunca use gets, embora você saiba que ela existe, não pode utilizar, né, justo por esses fatores que nós mostramos. Então, fgets e fputs são as funções que você vai utilizar para escrever e ler de arquivos. Aqui tem um exemplo, né, que de uso da função fgets e da função fputs. São bem parecidas as duas funções, mas o que vai mudar? No fputs, vou começar primeiro por ela, você vai ter que passar um ponteiro para o buffer que você quer jogar na saída, é o local onde está guardado o seu literal, e o segundo é o ponteiro para o arquivo. Tá bem tranquilo de fazer, você não tem a priori necessidade de descobrir até onde o arquivo pode ser escrito. Então, a priori, você pode escrever arquivos de qualquer tamanho. A função fgets, por outro lado, você tem que fornecer o buffer, que é o local onde a variável literal está armazenada. Você tem que fornecer o tamanho desse buffer, que é o tamanho máximo que você quer armazenar, e o ponteiro de entrada. Perceba que eu estou colocando aqui 50 porque o meu buffer tem 50. O que significa isso? Que eu estou dizendo que o buffer de entrada, onde a variável está armazenada, ele tem 50 elementos de posição no máximo. Eu poderia colocar aqui 40, né? Porque eu não quisesse escrever no buffer todo. Então eu informaria a função gets que o ponteiro a partir do qual eu vou escrever o meu literal, eu só posso escrever no máximo 40 posições. Agora tem uma coisa bem interessante dessa função fgets. É que se eu coloco 50, ele sabe que eu só posso escrever no máximo 50 posições. Então a última, quando o literal é longo demais, ele reserva o último para guardar o byte 0, que é o byte que vai marcar o final do arquivo. Então isso é uma facilidade muito legal, gente, porque eu não tenho mais agora a preocupação de saber até onde o usuário vai digitar. Não tem como adivinhar o tamanho de um literal que o usuário vai digitar pelo teclado, se você estivesse usando a função fgets para isso, ou o dado que está guardado dentro de um arquivo. Eu não sei qual é o tamanho desse literal. Então eu limito o tamanho máximo que eu posso ler. E se você precisar ler da entrada do teclado, ao invés de você usar gets, você usa fgets, como está aqui, substituindo o ponteiro para o arquivo por esse identificador chamado stdin, que é um ponteiro para a Standard Input, que é a entrada padrão. Então, ao invés de você ler do teclado com gets, você lê usando fgets, mas com a entrada padrão. Esse daqui vai funcionar idêntico a esse de cima, só que você agora vai ler do teclado. Vamos fazer um exemplo, né, com o uso dessa função, desse par de funções para ler literais, para a gente perceber como esse processo de leitura de literais se dá. Está aqui o nosso exemplozinho bem pequeno, né, como é que a gente pensou. E agora eu vou pegar esse meu exemplo e vou compilar, né, aqui na saída. Deixa eu colocar desse jeito assim, né, que é para eu poder perceber o meu compilador. gcc literais.c-o literais. Fiz a compilação. Agora vamos ver o que tem dentro do arquivo literais. Literais.txt, que é o arquivo de onde eu vou ler. Opa! Literal.txt. Eu tenho aqui uma sequência, ou na verdade 6 sequências, dos dígitos 0 até 9. Por que eu estou mostrando isso? Porque vai ficar fácil da gente perceber quando eu mandar ler, fazer essa leitura com fgets, que ele limita em 50 posições o tamanho do buffer, a gente vai ver até onde a leitura foi feita. Aqui eu tenho uma sequência, 2, 3, 4, 5 sequências, 6 sequências. Então o meu arquivo literal ele tem 60 caracteres. Tá aqui o arquivo literal, né? Esse 1 que aparece aqui mais no final é uma quebra de linha, né? Um final de arquivo que aparece aqui no final da minha sequência. Mas vamos ver o que é que nós vamos ler quando eu ler o buffer, né, da entrada e jogar na saída. Vamos ver o que é que a leitura vai produzir no arquivo de saída que eu for abrir.
ponto barra literais. Executei o meu código. Agora vamos ver. Olha aí o arquivo saída.txt. Ele tem um limite. Olha o tamanho do arquivo, 49 bytes. O que são os 49 bytes? É que eu tenho, até aqui, eu tenho 40 caracteres. E mais 9 caracteres que estão dentro do arquivo, que vão do 0 até o 8. Veja, ele não salvou, ele não fez a leitura da entrada de 50 caracteres, ele leu 49 caracteres. Ele leu um caractere a menos, porque ele reservou o último byte desse buffer daqui para guardar o valor 0 para marcar que o string tinha chegado ao final. Eu fico insistindo nessas coisas, porque é importante a gente lembrar, né, que esses marcações de final de literal, de string, esses zeros, eles são importantes, né, nesse processo de entrada e saída. A gente tem que estar sempre lembrando disso aí para não cometer erros. Então, o arquivo ficou limitado aos 49 caracteres. Nem quebra de linha aqui tem. Então, se você precisa ler um literal, não importa qual o tamanho do literal, você vai ter que usar a combinação da função fgets com o ponteiro de entrada para o arquivo de entrada, com o ponteiro para o buffer e o tamanho máximo desse buffer. Ah, se eu tivesse lá, Agostinho, por exemplo, meu nome, Agostinho de Medeiros Brito Júnior. Eu só quero ler Agostinho de Medeiros. Como eu faço? Aí fica difícil de você pensar esse processo de leitura. Você não sabe até onde o nome de alguém estará. Então, nessa situação, nesses casos, é melhor você fazer os processos de leitura com uma limitação de fim de linha. Você vai definir até onde a sua linha pode terminar. Ela termina aqui, nesse lugar. E aí, nesses casos, você vai utilizar uma estratégia diferente para fazer a leitura do teu arquivo. Você vai usar uma função do C que permite que você leia uma linha até o final. Em que é que isso pode mudar? Isso pode te ajudar. Você poderia, por exemplo, pegar uma sequência de nomes e gravar um nome por linha. Fica fácil, porque assim você sabe exatamente onde é que o nome de cada pessoa está terminando. Está levando exatamente um nome em cada linha dentro da sequência. E para isso, o C fornece para você, programador, a possibilidade de ler uma linha inteira. E existem duas funções para fazer essa tarefa. Existe a função getLine e a função getDelim. As duas, se você olhar aqui, né, no protótipo que a gente está mostrando, elas são muito parecidas. O que é que elas precisam para operar? Elas precisam para operar pelo menos 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o arquivo, de onde é que você vai ler a linha. Segundo parâmetro, onde é que eu vou pegar a linha do arquivo e guardar em que porção de memória. Então você vai fornecer para a função uma variável para ela poder reservar a memória que ela vai precisar para guardar aquela linha. Afinal, você não sabe quantos elementos tem na linha. É a função getLine e essa outra getDelim que vai fazer isso por você. Que vão fazer isso. Eles que vão alocar esse bloco de acordo com a quantidade de caracteres que tem. Então, uma vez que ela aloque o bloco, onde é que ela vai guardar a memória do bloco que ela alocou? Isso ela é feita alocação dinâmica. Então, você vai fornecer essa variável para que ela guarde o endereço dentro dela, que é essa variável chamada de lineptr. E, finalmente, ela passa aqui ela precisa de um terceiro parâmetro, que ela devolve para você o tamanho do bloco que ela usou para armazenar aquela tua linha que você leu. Esse bloco ele pode variar, né, dependendo da forma como a função getLine determina, que acha necessário para fazer uma leitura. Quantos elementos você vai precisar para fazer a leitura? Ela pode colocar um bloco de um tamanho que ela escolha e guardar lá dentro, né, esse tamanho, né, disponibilizar para você. Essa função sizeT, esse tipo de dado de retorno sizeT, é a quantidade de elementos que ela conseguiu ler numa linha, quantidade de caracteres que ela leu em uma linha inteira. Então, como é que você vai usar a função getLine? Você vai usar a função getLine da seguinte maneira. Você vai preparar essa variável lineptr, essa variável n e essa variável fstream para que as três operem em conjuntos. O fstream não é algo preocupante nesse momento, porque você já deve ter aberto o arquivo
previamente para que o arquivo possa tivesse sido conectado, né, com o seu programa. Mas o que fazer com lineptr e esse n? Você tem que preparar a lineptr assim, ó. Se o valor dessa variável linePointer for igual a null e o valor do conteúdo de n for igual a 0 antes da chamada, o que é que o getLine vai fazer? Ele vai alocar memória para você. É ela que vai fazer esse processo de chamada da função malloc. Ela faz isso na própria implementação dela. Aloca o bloco de memória que vai precisar para guardar o trechinho de caracteres que vai vir dentro do arquivo. Aloca para você e no momento em que ela alocar, ela vai atualizar essa variável daqui. Não vai ser mais null, vai ser o endereço do local onde ela vai guardar os caracteres que estão sendo lidos dentro do arquivo. E o valor dessa variável n, que vai ser guardado lá dentro, é o tamanho do bloco que ela alocou. Pode ser que esse bloco que ele está usando para guardar a linha do arquivo seja maior do que o que é necessário. Né? Para quê? Porque às vezes pode ser que você queira ler mais de uma linha, então não haveria necessidade dela ficar toda hora redimensionando, né, esse bloco que ela já tivesse pré-alocado. Caso você tenha um lineptr, né, que tem um endereço diferente de null, significa que esse bloco de memória já foi previamente alocado em algum outro momento. Nesse caso, o que é que ela vai fazer? Ela vai redimensionar o tamanho desse lineptr para o tamanho necessário para guardar aquela linha. É tarefa da função getLine fazer isso. E em caso de redimensionamento, tanto o lineptr quanto o valor desse conteúdo de n, todos os dois são atualizados. A função getDelimp funciona igual a getLine, só que você passa um delimitador. O que é que esse delimitador é? Vamos dizer que você, ao invés de querer ler a sequência de onde você está até o final da linha, você quer ler até uma vírgula. Né? Você pode separar os seus arquivos por várias vírgulas. Né? Os seus arquivos não, os seus dados que estão dentro do arquivo, dentro de uma determinada linha. Então, em vez nesse delimitador, você pode passar, por exemplo, o código inteiro da vírgula. E ela lê somente até a vírgula. É bom você experimentar, né, o uso da função para você perceber como é que ela funciona. Caso ocorra sucesso, a função vai retornar o número de caracteres que foram lidos, incluindo a quebra de linha que você tem lá no final, né, da função getLine. Na função getDelimp deve ser parecido também. Caso haja falha, ela retorna -1. Em que situação pode acontecer uma falha? Exemplo, você está lendo um arquivo linha após linha. Chegou no final do arquivo, quer ler mais uma, você não sabe onde é que o arquivo terminou. Você tem que saber de alguma maneira e a maneira que a função te dá é: caso você queira ler mais uma linha que não existe, ela não consegue ler, retorna -1 para você. Outra, você pode não ter aberto o arquivo, né, o fluxo, nesse fluxo stream. Caso você não tenha aberto o arquivo, você está tentando ler uma linha no arquivo que não está aberto, ele vai falhar também. Um cuidado que você tem que ter, programador. Caso você tenha usado a função getLine para ler uma linha, o valor dessa variável lineptr deve ser liberado à memória que está lá dentro. Se dentro da lineptr tem algum bloco de memória que foi previamente alocado, ela tem que ser liberado. Por quê? Quando a função getLine termina, ela vai te dar o buffer de memória para você trabalhar. Ela não vai liberar aquele buffer, senão não faz sentido a função operar. Mas enquanto você está operando, o buffer está lá, alocado dinamicamente. Então, no momento em que você não vai mais precisar, você não vai chamar getLine de novo. Você vai simplesmente dar um free naquele bloco de memória que está lá. E aqui a gente tem um pequeno exemplo, né, mostrando como é que você pode executar uma chamada do comando getLine. Deixa eu pegar aqui a nossa IDE, ela está prontinha, né, com o código já, né, pré-digitado. E a gente vai compilar esse código aqui com gcc lelinha.c -o lelinha. Vamos compilar aqui o bicho. Opa, ficou algo a mais aqui. Salvar, compilar agora. Agora vai. /lelinha. Tá aqui. Ele leu desse arquivo entrada.txt. Tá aí o arquivo que você está vendo. Ele vai ler linha após linha e cada linha que ele lê, ele imprime a linha na saída.
Vamos só ver o valor dessas variáveis, nlido e tamanho, ver se, o que é que elas estão nos dizendo, o que é que elas podem nos dizer. Vamos imprimir aqui uma mensagenzinha para dizer que ele leu. Quantos caracteres ele leu. Nlidos. Sai da frente que é porque eu quero ler essa outra variável aqui. Tamanho e a linha. Vamos ver o que é que vai ser mostrado em cada uma das leituras que estão sendo feitas. Deixa eu salvar aqui na IDE. Recompilar. Nlindos não, né? Pelo amor de Deus, nlindos não, nlidos. Agora vai. Compilar. Não se preocupe com os avisos não, é só questão de incompatibilidade de tipo, mas o compilador, no momento da execução, ele passa tranquilo sobre isso aí. Aqui está, né, a execução do código. A primeira linha foram lidos 14 caracteres em um bloco pré-alocado de 120 bytes. Roupa, leram 6 caracteres no bloco pré-alocado de 120 bytes. Veja que esse bloco ele não está mudando de tamanho. Se eu tivesse uma linha que tivesse mais de 140, 120 caracteres, ele redimensionaria o bloco para mim. Agora o que é interessante, ó, roupa tem 5 caracteres, mas ele leu no bloco 6. A leitura foi de 6 caracteres. Quem é o último caractere? É a quebra de linha que tem lá no final da linha, ele lê também. A leitura também é feita com essa sequência. Então aqui no código, como é que o getLine vai operar? Né? Como é que a função opera? Eu abro o arquivo, aqui nesse trechinho de código. Depois que eu abro o arquivo, eu entro no loop infinito, que fica toda hora lendo uma linha após a outra. getLine vai ler a linha, aloca a linha, guarda o endereço da linha que ele leu aqui nesse endereço, né? O ponteiro para a linha que ele leu. O tamanho do bloco que foi alocado, eu vou imprimindo aqui, desse arquivo. Enquanto houverem caracteres lidos, né? Veja que o nlidos aqui está dando, ó, 14, 6, 7, 3, são sempre valores positivos. E valores positivos nos testes aqui de verificação do while, eles correspondem a condições verdadeiras. Quando eu não consigo mais ler uma linha, que é quando eu chego no final do arquivo, ela retorna -1, né, a função getLine. E aí quando a função getLine retorna -1, eu não leio mais caractere nenhum, eu saio do loop. Libero o bloco da linha. Veja que eu tenho que fazer a liberação do bloco da linha para poder que foi pré-alocado aqui. E finalmente eu fecho o meu arquivo, né? Termino de fazer aqui a utilização do arquivo. E o programa finaliza. Então, se você precisar ficar fazendo leitura de linhas, você tem que fazer dessa forma daqui, uma linha após a outra. Ok? Então é isso, né? Fechamos aqui nosso conteúdo. Né? Espero que vocês tenham aproveitado aqui esse momento para aprender um pouquinho de programação em C com o uso de arquivos. Essas coisas que a gente viu nesse exemplo, né? Nesses exemplos, são as coisas mais comuns que um programador toma contato. Né? A maior parte dos arquivos que você lida no dia a dia, grande parte deles são arquivos em código de texto, em texto simples. E fica fácil de você interpretar. Mas nem todos os arquivos são textos simples. Você pode precisar trabalhar com arquivos no modo binário. E isso a gente vai ver em outra aula. Tá bom? Fechamos por aqui. E até a próxima oportunidade da gente se encontrar aqui no canal para aprender um pouquinho mais de programação. Até lá.